Olá! Na aula de hoje aprenderemos sobre MDC. Bora lá? Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita, se inscreve, deixa o seu like, que isso é muito importante, e habilita o sininho para você ter notificações dos próximos vídeos. Bom, vamos lá! Para a gente entender o que é MDC, a gente precisa entender o que significa essa sigla MDC. M significa máximo, D significa divisor e o C significa comum, ou seja, máximo divisor comum. O nome já diz, se trata de divisores. Se você ainda não entendeu o que é divisores, você precisa dar uma olhada lá na aula sobre divisores. Eu vou deixar aqui nos cards, clica lá, assiste, vê o que é, depois você volta aqui para entender mais fácil. Bom, resumindo, os divisores é todo número que a divisão dá exata. Vamos supor, 12. O 2, se eu dividir 12 por 2, dá uma divisão exata. Significa que o 2 é divisor de 12, certo? Bom, e nesse caso do máximo divisor comum, ele está especificando, ele quer o maior, ele não quer qualquer divisor. Então, ele vai querer o divisor maior entre 2 ou 3 ou 4 ou mais números aí. Para calcular esses divisores, eu tenho duas formas. A forma convencional e a forma prática, e a gente vai aprender as duas formas. Bom, vamos parar de falar e vamos lá entender. Para entender as duas formas de se calcular o MDC, a gente vai ver com exemplos. Então, vamos para o primeiro exemplo aí. Eu quero descobrir quem é o MDC entre 30 e 60. Bom, primeiro passo, eu tenho que saber quais são os divisores de 30 e depois quais são os divisores de 60. Vamos lá ver. Ó, os divisores de 30. Lembra que os divisores sempre começam em 1 e terminam nele mesmo. Então, ó, os divisores de 30 é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, se eu dividir o 30 por 2, dá exato. Se eu dividir 30 por 5, dá exata. Se eu dividir esse 30 pelo 10, dá uma divisão exata. Todos esses números são os números que têm divisão exata com 30. Próximo, eu quero saber os divisores de 60. Então, todos esses aí são os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E daí, agora a gente vai ver quem que se repete, ou seja, quais são os divisores comuns. Então, ó, o 1 se repete, o 2 se repete, o 3 se repete, o 4 não, ó, mas o 5 se repete, o 6 se repete, o 10 se repete, o 12 não, só tem na do 60, mas o 15 se repete, o 30 também. Bom, agora, desses daqui que se repetem, qual que é o maior? Ó, o maior aqui é o 30. Então, o 30 é o MDC entre 30 e 60. Bom, vamos para a forma prática agora. É muito parecido com o MMC, porém tem uma característica importante aí. Ó, a gente vai decompor esses dois números em fatores primos. Quais são os números primos mais usados? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Tá, e agora? Eu tenho que ver um desses números primos que dá para dividir ao mesmo tempo, os dois números. Tá, então vamos lá. O 2 dá para dividir o 30 e o 60, porque o 30 e o 60 é par. 30 dividido por 2 dá 15. 60 dividido por 2 dá 30. Bom, de novo, agora eu preciso procurar um número primo que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, certo? O MMC não, o MMC dar para dividir só um.
mas no caso do MDC, precisa dar para dividir os dois ao mesmo tempo. Se a gente for pensar no 2, o 15 não divide 2, não dá exata essa conta, então não pode. O 30 dá, mas como não dá com 15, nem adianta eu tentar fazer com 2, tá? Então, o 3 dá para dividir o 15, dá exato, e dá para dividir por 30. Então, eu só não vou usar o 2 porque não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, próximo aí, ó, 3. E agora, 15 dividido por 3 dá 5. E 30 dividido por 3 dá 10. Bom, de novo, vou pensar em um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. O 2 não dá para dividir o 5, não dá exata essa divisão. E também o 3, ó, não dá para dividir nenhum dos dois, não dá exata. Então, vamos para o próximo. 5. 5 dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Lembra que antes eu falava assim, ó, chegou tudo em 1, acabou? No caso do MDC, não. Eu preciso pensar, tem algum número que dá para dividir, algum número primo que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Nesse caso, não. Então, nesse caso, eu acabo aí. No caso do MDC, eu acabo quando não tiver mais nenhum número primo que dá para dividir os dois ou os três números ao mesmo tempo. Bom, então, acabou. Vou multiplicar agora esses números. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, 30 é o meu MDC. Olha aqui, ó. Dá a mesma coisa. Tanto faz você fazer pela forma convencional ou pela forma prática. Vamos para mais um exemplo. Eu quero saber o MDC entre 42 e 48. Vamos lá. Quais são os divisores de 42? É o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, 14, 21 e 42. E agora, quais são os divisores de 48? É o 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. E agora a gente vai colocar quais são os divisores comuns, ou seja, quem se repete nos dois? Ó, o 1 se repete, o 2 se repete, o 3 se repete, o 6 e acabou. Não tem mais nenhum que se repete. Então, quem que é meu maior divisor comum? É o 6, né? É o maior de todos aí que se repete. Então, o 6 é o MDC entre 42 e 48. Agora, vamos lá para a forma prática. Vou pensar em números primos que dividem os dois ao mesmo tempo. Dá para dividir por 2 porque os dois são pares. Então, vou dividir por 2. 42 dividido por 2 dá 21. 48 dividido por 2 dá 24. E agora? Agora não dá mais para dividir por 2, porque o 21 não é par. Então, agora eu vou tentar dividir por 3. Dá certo, porque se eu somar os algarismos aqui, ó, 2 mais 1 dá 3, tem na tabuada do 3. 4 mais 2 dá 6, que também tem na tabuada do 3. Ou seja, eu consigo ver que esses dois números é divisível por 3. Então, vou dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7, 24 dividido por 3 dá 8. E agora, tem algum outro número primo que dá para dividir ao mesmo tempo o 7 e o 8? Não, né? Ou seja, acabo por aí. Não tem mais como eu fazer essa divisão. Não tem como eu dividir os dois ao mesmo tempo por um mesmo número. Então, vou multiplicar meus números primos. 2 vezes 3, 6. Ou seja, 6 é o máximo divisor comum entre 42 e 48. Mais um exemplo. Eu quero o MDC entre 10, 15 e 30. Primeiro, vamos para a forma convencional. Quais são os divisores de 10? Os divisores de 10 são 1,
2, 5 e 10. Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. E agora os divisores de 30, que é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. E agora a gente vai ver os divisores comuns entre eles, né? Ou seja, quais são os números que se repetem. Precisa repetir em todos. Então, ó, o 1 se repete em todos. O 2, ó, não pode, porque se repete só em 2. Não pode, tem que repetir em todos. O 3 também não pode. O 5 se repete em todos, ó. Então, o 5 é. E agora, só. São só esses. Então, o 1 e o 5. Então, quem que é o maior divisor comum aí? No caso aqui, o maior é o 5, né? Então, o MDC entre 10, 15 e 30 é 5. E agora vamos para a forma prática. Então, ó, 10, 15, 30. Vou pensar nos números primos, que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo. O 2 não dá. Por quê? Porque o 15 não é par. Então, o 2 já descarto. O 3 não dá para dividir por 10. Então, já descarto. O 5 dá para dividir por todos. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. E 30 dividido por 5 dá 6. E agora, preciso pensar em um número que dá para dividir todos ao mesmo tempo. Não tem. Não tem um número primo que dá para dividir por esses 3 números ao mesmo tempo. Ou seja, acabou. Nesse caso, eu não preciso multiplicar nada, né? Porque o único número foi o 5, ou seja, 5 é o MDC entre esses 3 números. Essa foi a nossa aula sobre máximos divisores comuns. Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas e deixar o seu like. Um beijo e até a nossa próxima aula.